No episódio de hoje de Love Hacks, quero falar com você como se estivéssemos sentados no chão, tomando um cafezinho, um vininho, e você me pergunta, se você pudesse voltar para os seus 20 anos, o que gostaria de saber sobre amor? A maioria de nós não aprendeu sobre amor com casais saudáveis. Aprendemos com histórias, filmes, músicas e qualquer caos que vimos em casa. Nos deram grandes sentimentos e finais felizes, mas quase nenhuma ferramenta. Então, este não é um episódio sobre como fazer alguém responder sua mensagem ou como vencer em situationships. É sobre as coisas profundas que eu queria que alguém tivesse sentado comigo e explicado. Por que você sente aquela atração louca pelas pessoas erradas? Por que se perder no amor parece romântico até deixar de ser? Por que um amor calmo pode parecer chato quando você está acostumado ao caos? E como parar de repetir a mesma história com rostos diferentes? Seja que você tenha 22 ou 52 ou 82 anos, quero que ouça isso como uma pequena mensagem para o seu eu mais jovem. Aquela parte de você que só estava tentando ser amada ou amado, sem nenhum manual. Respira fundo e vamos desatar alguns mitos juntos. Oi, gente, eu sou a René e vamos com o Love Hacks? Vamos! Então, a gente fica pensando, se eu soubesse isso quando eu tinha 20 anos, 25. É porque muitas pessoas, eu incluída, aprendimos dos filmes, né? Os filmes ensinaram intensidade e não intimidade, né? Quase perfeição em alguns casos. Então, se você pensar nas suas histórias de amor favoritas no cinema, a maioria é assim. Duas pessoas se conhecem de um jeito super dramático. Tem uma conexão instantânea, quase mágica. Aparece um grande obstáculo. Alguém corre atrás, implora, luta pela outra. E no fim, elas ficam juntas. Corta a música fim. É muito simples, né? Muito fácil isso, né? Que nem as princesas que ficam, sabe? Elas conhecem um príncipe assim, tipo a Bela Dormente ou a Cinderela, sabe? Snow White. Então, ou tipo rom-com, né? Que nem a Meg Ryan quando era jovem. Ela fez muitos rom-coms, sabe? Especialmente Sleepless in Seattle. E assim, né? Harry Met Sally, esse pode ser mais verdadeiro, mas Sleepless in Seattle tá bonito, mas tá meio maluco, né? É a minha opinião, né? You Got Mail. Eu tô falando os títulos em inglês porque eu não sei em português, mas
Tem muito rom-com assim, né? Então, também você processa e o que você quase nunca vê é como elas lidam com dinheiro. O que acontece quando uma está exausta e não tem nada para dar? Como pedem desculpa depois de machucar? Quem carrega a parte emocional e prática da vida, né? Não estão falando assim, só se for um biopic, mas, sabe, um filme de uma biografia, né? Que está bem feita, tipo, essa atriz francesa, Edith Piaf. Ok, esse filme foi muito, mas esse não é um romance, né? Então, tem poucos filmes assim, né? Então, sem perceber, muitas de nós aprenderam que intensidade é amor. A obsessão, o drama, os gestos gigantes, o pânico quando a pessoa some. Eu concordo com isso. É assim. Ninguém ensinou a parte chata, a rotina, respeito diário, segurança emocional, o jeito como vocês se falam quando ninguém está performando. Se ninguém te falou isso de forma clara, eu falo agora. Intensidade não é intimidade. Intensidade se preocupa com a altura. Intimidade se preocupa com a profundidade, né? Então, a profundidade, muita gente não é assim, é muito superficial, lamentavelmente. A intensidade pergunta: você consegue me fazer sentir tudo agora já? A intimidade pergunta: a gente consegue dizer a verdade e ainda assim continuar aqui? Quando você entende isso, muitos dos seus relacionamentos passados começam a fazer sentido. Você não é burra. Você foi treinada para correr atrás de fogos de artifício, não para construir um fogo que realmente te aquece. Agora, o sistema nervoso tem mais bom gosto do que os seus roteiros românticos. Vamos falar de química, por exemplo. Você conhece alguém e, de repente, olha o celular 25 vezes por hora. Repete as conversas na cabeça. Analisa cada emoji, cada silêncio. É fácil pensar: nossa, isso deve ser destino. Nunca senti isso antes. Mas vem a parte incômoda. Às vezes, essa sensação não é energia de alma gêmea. Às vezes é o seu sistema nervoso dizendo: isso é imprevisível, isso é intenso, isso parece como um caos que eu já conheço. Acorda. No começo, a química quase sempre vem misturada com incerteza, não saber onde você está pisando, um pouquinho de medo. E esse mix é viciante. Agora compara com alguém que responde quando diz que vai responder, aparece quando se compromete, deixa claro que gosta de você, não joga no quente e frio. Com essa pessoa, o seu corpo pode se sentir quase demais em paz. E aí você pensa: não fico doida, então acho que não gosto tanto assim. É legal, mas cadê aquele frio na barriga constante? Cuidado.
O que está faltando, na verdade, é a ansiedade que você confundia com paixão. E eu tenho vivido isto uma e outra vez, pessoal. Você está procurando esses fogos? Não. Eu já aprendi. Não. Porque essa ansiedade não é amor, não é paixão. É ansiedade. E isso faz que as pessoas até fiquem doentes. Ok? Então, uma pergunta que eu gostaria de ter feito mais cedo. Quando eu estou com uma pessoa, eu me sinto mais eu? Ou mais como se estivesse fazendo teste para ser escolhida? Porque um relacionamento saudável não é estar chapada de emoção o tempo todo. É ter um sistema nervoso que pode descansar. A atração certa não só acelera o seu coração, ela também deixa seus ombros caírem. Da próxima vez que você sentir uma química gigantesca, não corre para chamar de o grande amor da minha vida, porque observa como eu me sinto depois de ver essa pessoa, mais aterrada ou mais acelerada e obcecada. O seu corpo te dá informação muito antes de sua mente inventar um enredo de comédia romântica. Ok? Se você apega a sua vida por amor, não vai ter onde cair. Um clássico dos 20 e poucos, sabe? E não só dos 20. Você conhece alguém e, aos poucos, quase sem perceber, para de ver amigas, abandona os hobbies que te faziam bem, investe menos nos seus projetos. E essa pessoa vira o centro do universo. De fora, as pessoas podem dizer: uau, ela está super apaixonada. Mas por baixo acontece algo bem sutil. Você coloca todo o seu peso emocional em uma única pessoa. Então, se a relação fica inestável ou termina, não tem nada embaixo para te segurar. Não tem rede de apoio bem cuidada. Não tem rotina que seja só sua. Não tem um eu separado que saiba quem é fora do relacionamento. Então, é aí que um término parece o fim do mundo, não só o fim de uma história. Também tem o sentido. Eu compartilho com vocês, porque é verdade. Ou seja, você pode, especialmente quando está jovem, mas também de maior, você pode sentir que é o fim do mundo, não só o fim de uma história. Tem que virar a página, né? Eu gostaria que alguém tivesse dito, sem romantizar: se perder no amor não é prova de um amor verdadeiro. É um jeito muito caro de viver. Caro porque custa. As suas amizades, a sua autoestima, a sua sensação de que você consegue viver sem aquela pessoa. Então, como é amar alguém sem se apagar? Parece assim. Você continua indo naquele lugar que ama. Mantém de verdade pelo menos algumas amizades vivas. Diz: não posso hoje, já tenho planos. E não cancela sempre esses planos para correr atrás da pessoa. Você vai sair com seus amigos, amigas.
sabe? Não é fazer jogo, é recusar colocar toda a sua existência em uma única relação. Um exercício rápido. Pensa na sua relação atual ou na última e pergunta: que partes da minha vida desapareceram quando eu estava com essa pessoa? O que eu parei de fazer só porque estava apaixonada? Essas são exatamente as áreas que precisam de atenção agora, mesmo que você ainda esteja nessa relação. Equilíbrio não é egoísmo, sabe? Você tem direito de ser você. E é por isso que a gente não deve se perder nessas coisas, né? Eu vejo muitas pessoas se perderem, sabe? E é duro porque ficam sozinhas muitas por priorizar, sabe, a pessoa que elas gostam, né? Ficam sós, perdem amizades, sabe? Não é ótimo fazer isso, ok? Não é bom. E eu vou voltar para esse tema da intensidade. De novo, isso não é amor, isso não é paixão, mas a gente pode confundir, né? Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Então, intimidade é quando você tem essa conexão com a pessoa e você pode ser você. Você pode ir ao cinema com seus familiares, seus amigos, não tá vendo o telefone todo o tempo. O teu amado ou amada vai, sabe, numa viagem por um mês. Vocês se falam, mas você não está obsessionando, vendo, ele dormiu a que horas e com quem está falando e por quê? Sabe, eu tive uma pessoa que falava para mim, você vai dormir muito tarde à noite. Eu falei, como ele sabe? Ele estava checando meu estado no WhatsApp, né? Eu tava assim, é minha vida, né? Eu posso estar acordada até as 6 da manhã, se eu quiser. Não é saudável, né? Mas porque ele estava verificando isso. E eu não gostei disso. Eu não checava as suas coisas. Aí eu acho que, sabe, é uma bandeira vermelha se a pessoa tiver essa ansiedade com você e vice-versa, né? Porque vamos falando de uma coisa muito importante que é a saúde. Essa ansiedade faz você ficar doente. Eu estou falando do coração. Se você tiver ansiedade todo o tempo por causa do seu parceiro ou sua parceira, você vai ficar doente. E isso também eles não ensinaram. Ou ensinaram de maneira exagerada, como no filme Atração Fatal, que é um filme muito velho, mas aí sim tinha obsessão, tinha infidelidade, tudo. E eu vi esse filme de menina e me impactou, né? Até a data de hoje. E eu falava, nossa senhora, então tem
mulheres assim obcecadas e homens que usam e, sabe, eu fiquei cheia de ideia ideias que não gostei, né, mas que me marcaram. Não é tudo assim, não. Mas você tem que observar o que você está sentindo com essa pessoa. Eu falo com muitas pessoas de todo o mundo deste tipo de situações, né? E eu acho que a maioria concorda, porque ficar assim todo estressado por alguém, sabe, não vale a pena. É sofrimento desde o começo, não. E esse sofrimento também fica afetando o tempo, a saúde, o tempo não volta. Então, o que eu vou falar para vocês é: observem e não tenham medo de dizer adeus. Se estão nessa situação assim, principalmente de ansiedade, sabe? Tem uma música agora que chama-se, eu vou cantar, mas Anxiety, que está basada nessa outra canção do Gautier, né? Somebody that I used to know, somebody. Tem esta versão de Anxiety, que eu gosto muito, aunque estão usando a música do Gautier, mas eu acho que ele falou assim, o título, não? Anxiety. Então, eu deixo vocês agora com este pensamento. Sua paz, sua tranquilidade é o mais importante para vocês. Porque se vocês tiverem essa paz com o seu parceiro, é como se você fosse você e seu parceiro é seu parceiro ou parceira, e você pode fazer as coisas como faz sempre, como a rotina, sem ansiedade. E o seu parceiro ou parceira também. Ok? Assim que não fique procurando todo dia fogos de artifício, nem sabe em inglês a gente fala roller coaster, porque isso não existe. No dating, no começo, talvez é mais comum, mas não é uma coisa que acontece assim nos casais que já levam 15 anos, ok? Ou 2 anos, porque já tem uma rotina e não tem nada de mal nisso. É que nem você sozinho, sozinha. Você tem uma rotina, você não vai de festa todo dia, não salta de paracaídas, eu não lembro, parachuting, sabe? Você não faz isso diário, né? Então, com o parceiro, parceira também não. Isso tá bem, porque você está tranquila ou tranquilo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste podcast e eu espero que tenham uma excelente, mais bem fim de semana, ok? Mas fiquem pensando nisso. A paz. Eu tinha uma canção também. A paz, não, meu corpo. Paz, tranquilidade. É a coisa mais importante. Muito obrigada. A gente está se vendo. Tchau.